Olá, seja muito bem-vindo novamente ao meu canal. Meu nome é Danilo de Menezes. Espero que tenha acompanhado o vídeo de inauguração desse canal aqui, no qual eu me apresento. Apresento também o conceito desse canal, que, lembrando, é um canal com foco em questões jurídicas no mundo do futebol, mas também informações do próprio mundo do futebol, do jogo jogado, em relação às equipes aqui da Bahia. Já trago aqui para vocês informações desse mundo jurídico, que repercute no mundo do futebol, que é a situação lamentável que se encontra o atleta do Corinthians, Rodrigo Garro. Ele é meio argentino, se envolveu num acidente no último final de semana lá na Argentina e ficou preso, certo? Ele é acusado de homicídio culposo. Então ele deverá estar respondendo a esse processo. Recentemente, logo após o caso, ele passou por uma audiência, aquilo que a gente tem aqui no Brasil como audiência de custódia, para saber se preenche os requisitos para que se mantenha o acusado preso ou se ele poderá estar respondendo em liberdade. E o que foi que aconteceu? A promotoria, ao formalizar a denúncia contra o atleta, não entendeu que deveria ser aplicada nenhuma restrição ou medida coercitiva contra o acusado, tá? Então não fez nenhum tipo de requerimento. E quando o atleta foi submetido a essa audiência lá na Argentina, o judiciário também entendeu que ele poderia retornar, inclusive, ao Brasil. Não existe nenhum tipo de restrição para que o atleta possa se locomover. A gente, às vezes, acompanha alguns casos em que o noticiário informa de que aquele acusado não poderá sair da cidade, não poderá sair do estado, não pode deixar o país. Então, são restrições que o judiciário entende, caso a caso, que devem ser aplicados, tá certo? Para a Argentina, para a justiça argentina, entendeu-se que o Rodrigo Garro pode retornar ao Brasil e se reapresentar ao clube Corinthians, no qual ele tem vínculo firmado, tudo bem? Então é o que deverá estar acontecendo. Inclusive foi o que assegurou já o advogado de defesa que representa o Rodrigo Garro. O atleta estará retornando ao Brasil nos próximos dias. Durante a gravação desse vídeo, eu não posso afirmar se isso já aconteceu ou não, tá? É uma informação que a gente ainda não tem, se ele já está em solo brasileiro. Bem, e o que é que pode acontecer, Danilo, da relação atleta-Corinthians? Bem, até o momento, nada. O Corinthians emitiu uma nota informando que acompanha as investigações, vai acompanhar até o final do processo. O atleta tem um vínculo longo com a equipe paulista, então deverá ser somente acompanhado. Mas digamos, porventura, que o atleta ele seja condenado. Lá na Argentina, a lei prevê uma pena de 2 a 5 anos de prisão por esse tipo de situação, tá certo? E aí, digamos que ele ainda tenha vínculo com o Corinthians, que ele seja condenado, a sentença transitada em julgada, tudo isso dentro ainda do vínculo que ele tem com o Corinthians. O que é que o Corinthians pode fazer? Bem, o Corinthians ele pode rescindir o contrato, certo? E aí que entra um pouquinho da gente entender a legislação brasileira. Até 2011, havia uma lei que vigorava e que permitia a rescisão motivada do vínculo atleta-clube. Então o clube ele poderia rescindir aquele contrato com o atleta em algumas hipóteses. Essa lei ela foi revogada, tá? E a Lei Pelé, ela não dispõe, ela não se tratou de preencher a lacuna. Foi o que aconteceu então? Eu vou pegar aqui a lei, só para poder mencionar aqui para vocês. Se tratava na época, isso de 2011, do artigo 20 da Lei 6.354 de 1976, mas que ela foi revogada. Então ela trazia as hipóteses em que o clube poderia rescindir o vínculo com o atleta, certo? Em algumas questões. E aí eu posso aqui já até detalhar para você. Cadê aqui? Nos casos de atos de improbidade, grave incontinência de conduta, condenação à pena de reclusão superior a 2 anos e eliminação imposta pela entidade da direção de futebol máxima, a FIFA, tá? Então, em alguns casos, o artigo 20 da Lei 6.359 de 76 trazia aí a hipótese de uma rescisão. E existe hoje isso? Não, não existe. A Lei Pelé ela não trata disso.
E aí o que é que o jurista faz? O que é que o advogado faz? O que é que a lei diz? Se nada pode ser feito aí numa legislação específica, tá certo? A gente vai buscar uma outra lei. E essa vocês conhecem bem, que é a CLT. Lembrando que o atleta, ele tem um vínculo com o clube. E aí, na ausência de uma norma que trate especificamente desse tipo de situação que permita ao clube rescindir o contrato, a exemplo de uma falta grave, uma conduta inaceitável do atleta, o clube ele fica à mercê, ele fica obrigado a manter aquele vínculo? Não. E aí ele vai ter que aplicar o artigo 482 da Lei Trabalhista Brasileira, da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, caso o Corinthians se veja numa situação em que não tem saída para o atleta, que ele não pode utilizar o atleta porque ele foi condenado e preso, pode então rescindir com base no artigo 482 da CLT. Só lembrando, não é uma lei específica que se aplica às relações de trabalho clube e atleta, tá certo? Mas na falta de um ordenamento jurídico específico que trate dessa questão, especificamente dessa matéria, se aplica a CLT. Então, o que o Corinthians poderá estar fazendo. Então, isso daqui é uma hipótese, tá certo? A gente ainda não sabe quais são as circunstâncias daquele acidente, se o Rodrigo Garro ele será condenado, ele tem o direito ao contraditório, tudo isso deverá estar sendo respeitado. Até o momento, ele pode retornar ao Brasil, cumprir a sua obrigação junto ao Corinthians, e o Corinthians estará obrigado também ao cumprimento de suas obrigações contratuais com o atleta. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, eu sei que são minutos preciosíssimos. Curta, compartilhe, comente, faça uma sugestão, elogie, critique, mas sempre de uma forma respeitosa, tá bem? Então, fico aqui à disposição e sempre que ocorrer um novo desdobramento, qualquer novidade que ocorra do caso Rodrigo Garro, ou qualquer outro que a gente evidencie aqui que esteja ocorrendo, eu estarei trazendo essas informações para vocês. Um abraço.